Gente, agora vamos aí a falar um pouquinho sobre as disposições gerais da Lei das Eleições. Bom, essas disposições gerais são conteúdos bem tranquilos, bem simples para o seu entendimento para o TRE de Minas. Tenho certeza que não vai ter muita dificuldade, né? Nós falaremos aqui na Lei das Eleições, Disposições Gerais, sobre a questão de eleições simultâneas. Como que funciona isso? Nós sabemos que as eleições, uma característica das eleições é de serem periódicas, né? Só que as eleições, aquele mito que ela ocorrerá de 4 em 4 anos, e na verdade não. Ela ocorre de 2 em 2 anos. Né? Então, em 2014, nós tivemos eleições para todos os deputados estaduais, federais, distritais, tivemos para governador e vice, tivemos também para senador e presidente, não foi? Então nós temos aí as chamadas eleições gerais. Elas ocorrerão de forma simultânea, ok? Em 2016 vai ocorrer as eleições municipais, tanto para prefeito, vice-prefeito e vereador, né? Então nós temos primeiramente as eleições gerais, federais e estaduais, onde nós teremos presidente e vice, governador e vice, senador, deputados federal, estadual e distrital. E do outro lado, nós teremos eleições para prefeito, vice e vereador, que são as chamadas eleições municipais. Não se esqueçam que o primeiro turno de toda a eleição ocorrerá no primeiro domingo, né, do mês de outubro do ano que ocorrer essas eleições. Então, primeiro domingo do mês de outubro que tiver eleições, nós teremos o primeiro turno, ok? Quem será o vencedor das eleições? Vamos esquecer um pouco o prefeito, porque ele é uma exceção, né, a esses dispositivos, porque carece tem uma característica singela aí na questão do prefeito. Mas saibam que para presidente e governador será eleito aquele que obtiver aí a maioria absoluta dos votos. E quando eu falar em maioria absoluta de votos, não se esqueçam que não serão computados nem os votos em branco, nem os votos nulos, ok? Então, maioria absoluta de votos, sem computar votos brancos e votos nulos. O segundo turno. Se aquele candidato à eleição majoritária não obtiver aí a maioria absoluta dos votos, né, que são esses 50% mais um, né, nós teremos aí a possibilidade de um segundo turno. Então, veja, se nenhum candidato obtém essa maioria absoluta, nós teremos um segundo turno que ocorrerá no último domingo de outubro. E nessas eleições do segundo turno, vai vencer aquele que tiver maioria de votos válidos. Né? Então, não é mais a maioria absoluta. No segundo turno, a maioria de votos válidos. Se antes de ocorrer esse segundo turno, nós tivermos morte, desistência ou impedimento de candidato, será convocado, dentre os que sobraram, os remanescentes, o de maior votação. Se dentre esses que sobraram ainda nós tivermos um empate, que é praticamente impossível, será qualificado para ir para o segundo turno o mais idoso, ok? Então, primeiro nós pegamos o que teve maior votação dos remanescentes, dos que sobraram no primeiro turno. Se houver empate entre dois, nós pegaremos o mais idoso, ok? A eleição do presidente, aí é fato, né, vai importar a do vice-presidente, claro. Então, o presidente ganhou, vice também assume, né? Para prefeito, nós temos uma diferença. Para as eleições de prefeito, somente teremos segundo turno se o município em jogo tiver mais de 200 mil eleitores. E muitas bancas brincam com esse palavreado eleitores. Trocam por população, pessoas, habitantes. Lembre-se, somente terá segundo turno se houver no município mais de 200 mil eleitores. Essa é a diferença fundamental aí para saber sobre as eleições para prefeito, ok? Somente vão participar das eleições aquele partido político, né, que registrou o seu próprio estatuto no Tribunal Superior Eleitoral. Né? Então, somente poderá participar o partido político que tenha seu próprio estatuto registrado até um ano antes das eleições, né, no Tribunal Superior Eleitoral. E quando eu falo em eleições proporcionais, tanto será considerado como válido os votos ao próprio candidato, a sigla do candidato, ao número do candidato, quanto as legendas partidárias. Então, nas eleições proporcionais, tanto voto para o próprio partido, quanto voto para o próprio candidato.
Vamos à questão? Então, vamos assinalar a incorreta de acordo com essas disposições gerais. Letra A. As eleições para presidente e vice, governador e vice de estado ocorrerão simultaneamente. Presidente e governador ao mesmo tempo? Com certeza. B. Será considerado eleito o candidato a presidente ou governador que obtiver a maioria absoluta de votos, não computados os em branco e os nulos. Perfeito. Somente terá segundo turno para os municípios com mais de 200 mil eleitores. Verdadeiro. E nas eleições proporcionais, contam-se como válidos apenas os votos dados a candidatos regularmente inscritos. Não, não são apenas os votos aos candidatos, e sim as legendas partidárias também. Então, letra D, incorreta. Finalizamos, então, nossas dicas sobre as disposições gerais da Lei das Eleições, que estará presente na sua prova. Tchau, tchau e até a próxima dica.